medita sobre a morte. Vez que outra, dedica algum tempo para meditar a respeito da morte. A morte arrebata os inimigos, os afetos, e te chegará num momento qualquer. Prepara-te todo dia, como se ele fosse o teu último na terra. Acostumando-te a pensar na morte, ela não te ferirá quando passe pela tua porta ou conduza alguém que te seja amado. São Francisco de Assis aguardava com a tranquilidade com que capinava o jardim. Do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles. Mestre Jesus, muito obrigado por estarmos aqui, por estarmos reunidos nesta noite, para ouvirmos a tua mensagem através do expositor, para ouvirmos lições, aprendizado, experiências que irão nos nortear em nossa vida. Ajuda-nos a perceber o mundo espiritual através das intuições, das inspirações. Ajuda-nos a estarmos com os nossos canais psíquicos abertos, para que os tratamentos que são feitos aqui possam ser realizados da melhor maneira. Ajuda-nos a sermos melhores a cada dia e que tenhamos a consciência de que vir à casa espírita, escutar uma palestra espírita e sermos as mesmas pessoas de sempre não condiz com aquilo que o Senhor nos ensina. Ajuda-nos então a sermos melhores a cada dia, a utilizarmos o nosso conhecimento em favor do nosso próximo e de nós mesmos, e que possamos cada vez mais aprofundar os conhecimentos, aprofundar a qualidade do nosso intelecto, para que possamos sentir e amar com mais propriedade aos nossos semelhantes. Muito obrigado, Jesus. Obrigado à espiritualidade amiga que está aqui no ambiente. Em teu nome, mestre, começamos mais uma reunião pública de segunda-feira. Que assim seja. Boa noite a todos. A todos aqueles que vêm pela primeira vez à casa, sejam bem-vindos. Nós sempre fazemos um convite para que voltem mais vezes e estudem conosco a doutrina dos Espíritos. Aqueles que já estamos habituados à frequência da casa, o convite é o mesmo: estudar e praticar aquilo que estudamos. Aos companheiros que estão nos vendo e ouvindo pela internet, bem-vindos a este horário também e acompanhem conosco a palestra desta noite. Pedimos a todos que tenham celular, que possam colocá-lo no silencioso ou desligá-lo, se for o caso, para que possamos ouvir a palestra da melhor maneira. A palavra então está com o companheiro Falcone, com ele a nossa atenção. Dois, três. Prezadas irmãs, prezados irmãos, caros companheiros da internet, jovens de todas as idades, que Jesus, o amigo e benfeitor de nossas vidas, continue a nos envolver na sua paz. Trazemos o abraço fraterno dos companheiros do movimento espírita de Santos Dumont, onde estivemos na última sexta-feira, fazendo o segundo lançamento do livro Perda de Pessoas Amadas. A semana anterior, havíamos comparecido a Formiga, a cidade de Formiga. Nesta sexta-feira estivemos em Santos Dumont. Na próximo final de semana estaremos em Volta Redonda no sábado e no domingo pela manhã em Resende. Há um instrumento na sua casa que para muitas pessoas é um instrumento de paz, mas para muitas pessoas é um instrumento de perturbação. Há um instrumento na sua casa, um objeto, que para muitas pessoas é um instrumento de alegria e para outras pessoas é um instrumento de tristeza. É o mesmo instrumento. Este mesmo instrumento que nós estamos falando que existe na sua casa, para muitas pessoas
faz que saiam boas gargalhadas da sua expressão facial. Para outras pessoas, que lágrimas escorram dos olhos. Que instrumento será esse? E é um instrumento que você utiliza com certa frequência quando há eletricidade em casa. E mesmo em casa que não tem eletricidade, ele pode estar presente. Funciona quando a luz está desligada, cortada pela CEMIG, porque esqueceu de pagar. Há um instrumento na sua casa que faz você sentir que você é seu melhor ou seu pior inimigo. E esse é o tema que nós queremos compartilhar com vocês hoje. Você, amigo ou inimigo? De quem, Falcone? De você mesmo. Que instrumento será este? Não sei. Vamos ver se vocês descobrem ao longo da nossa fala. Jesus de Nazaré estava conversando com os discípulos em Cafarnaum e pergunta a eles: quem dizem que eu sou? E um discípulo virou e disse: dizem que tu és o Filho de Deus. Outro dizem que tu és um dos profetas da antiguidade que retornou. Outros dizem que tu és um taumaturgo, sinônimo para a palavra curandeiro, para a palavra médico, para a palavra tratador. Outros dizem que tu és, e cada um foi falando aquilo que havia colhido na boca do povo. De repente, Simão Bar-Jonas, o velho pescador, ergueu-se e disse: eu digo que tu és o Cristo, o Filho de Deus, o prometido pelos profetas da nossa tradição. Jesus olha para ele e diz: Simão, quem diz isto não és tu, é meu Pai que fala pela tua boca. É a voz de Deus que sai da sua garganta. E a conversa continua. Daí algum tempo, alguns minutos, algumas horas, continuando o diálogo, Jesus começa a descrever para os discípulos a experiência que ele terá que passar daí a algumas semanas, quando descer a Israel, quando descer em direção a Jerusalém e cair nas mãos dos sacerdotes do templo, terá que passar pelo sacrifício de ser escorraçado em praça pública, de ser aprisionado, de ser abatido, como um cordeiro que é abatido para a Páscoa. Ele irá passar por uma turbulência, uma zona de sofrimento, e deverá morrer num sacrifício máximo. O mesmo Simão levanta e diz: negativo, não vamos deixar o Senhor ir para Jerusalém. Ficarás aqui em Cafarnaum, onde os sacerdotes não têm tanta autoridade e não poderão colocar as mãos sobre ti. Jesus dá um passo para trás e diz para ele: afasta-te de mim, espírito imundo. Nós vemos nessa passagem uma situação que será colocada 18 séculos depois por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, principalmente no capítulo 23. Quando ele fala da interferência dos espíritos na nossa vida de maneira positiva, quantas vezes a nossa boca se abre
e nós recebemos a intuição das falanges da esperança, da paz, do equilíbrio, da monomia. Quantas vezes abrimos a boca e levantamos alguém com uma palavra de bom ânimo, e de repente a gente pergunta, nossa, como é que foi que eu disse aquilo? A gente mesmo se espanta, como que flui naturalmente pelo nosso raciocínio, palavras para erguer o companheiro que está desanimado, que está enfrentando uma crise, que está enfrentando uma tempestade íntima, pessoal, conjugal, afetiva, financeira, moral, social. Nós passamos a ser o remédio naquele momento. E a pessoa muitas vezes diz, ai, muito obrigado, foi muito bom conversar com você. Em compensação, nós mesmos, há dias em que nós viramos, como diz o nordestino, o cão chupando manga. A gente critica, aponta o defeito, desanima, puxa a pessoa para baixo, fala mal dela com ele, dele com ela. Fazemos uma trinca, uma futrica, que parece muitas vezes que somos o inimigo. Eu pergunto, por que essa dicotomia? Por que essa mudança de comportamentos? Porque nós somos como uma rádio em movimento. Quando você está na sua casa, liga o seu rádio, por exemplo, na Rádio Solar AM 1010. Escuta o meu programa, onde eu falo de saúde para o corpo e saúde espiritual. Você está ligando um aparelho receptor. Quando eu estou lá dentro do estúdio da Rádio Solar, ao microfone, falando, eu estou numa rádio transmissora. A Rádio Solar, ela só transmite, ela só manda a mensagem para fora, pela antena. E o seu rádio? O seu rádio só recebe AM, FM, no tempo que tinha ondas curtas, ondas longas, ondas médias, etc. Hoje ainda tem, mas está cada vez mais em desuso. A Rádio Solar, transmissora. Seu rádio, receptor. E você? O que você é? Você é uma estação transmissora? É. Você pode projetar o seu pensamento e fazer uma prece para a Glorinha que está aqui ou para a Glorinha que esteja viajando para o Oriente Médio. E eu não sei onde que ela está agora. Eu posso usar o meu pensamento e dizer, Jesus, onde estiver a Maria da Glória, que ela receba as nossas energias. E como uma pedra lançada sobre o lago, que produz ondas em todos os sentidos e direções, as ondas mentais também se espalham pelo éter, pelo cosmo, pela periferia do planeta Terra, atravessam em todos os sentidos e direções e vão entrar no campo magnético, eletromagnético dela, onde quer que ela esteja. Então você é uma estação transmissora. E eu pergunto, você é uma estação receptora? É. Eu não disse que a Glorinha pode receber aonde estiver a prece transmitida por ela? Por mim? Então, peraí, se você é transmissor e é receptor, você é? Junta. Ninguém sabe. Transceptor. Você tanto transmite, como você recebe. Você tanto vibra, emitindo ondas de dentro para fora, como você vibra, recebendo ondas de fora para dentro. Quando Simão Bar Jonas transmite aquela mensagem de que Jesus é o Cristo de Deus, ele está sintonizado, tem outro, ele está sintonizado com forças superiores do mundo espiritual e está recebendo a informação de vibrações acima do padrão normal. Mas, obrigado. Quando ele diz que
não vai deixar Jesus ir para Jerusalém. Ele está sintonizando em sentido contrário com ondas de um padrão magnético diferente. E é a mesma pessoa. Igual o seu rádio. Você pode rodar o dial para a direita e ouvir a estação A, B, C, D. Você pode mudar de FM para M e pode entrar em outra sintonia. No livro dos médiuns que eu citei, lição 23. Seja bem-vinda. O que acontece? Allan Kardec vai falar dessa influência espiritual através das ondas que sai de uma mente para outra mente e nos atingem. Ele vai falar da obsessão simples, da obsessão por fascinação, da obsessão por subjugação, substituindo a palavra possessão. Porque possessão parece que a pessoa vai ficar possuída para o resto da vida. Possessão parece que, para que um espírito influencie o Fernando, é necessário, vou fazer um teatro, hein? Que o Fernando espírito saia do corpo para o outro espírito entrar. E a doutrina espírita mostra que não tem esse negócio de sair espírito, entrar espírito. A ligação espiritual entre duas criaturas se dá no nível mind, mente, mente a mente, pensamento a pensamento, campo magnético a campo magnético. E se de repente alguém da sua família, ou você mesmo, se sente influenciado por ondas que te perturbam, se sente influenciado por vibrações inferiores, como se diz em bom jargão popular, sente cheiro de queimado, sente fumaça, e dizem os antigos que onde há fumaça, a folia, eu hoje não estou bom não. A mãe, a esposa conhece o marido, e já fala com os filhos, fala abaixo que o seu pai hoje não está bom. O que está acontecendo? Deve ser aquele vizinho do 402, deve ser aquela vizinha do 601, deve ser o chefe na empresa, deve ser o colega ou o subalterno, deve ser alguém que não gosta de mim, que está fazendo vibrações negativas para mim, porque é muito fácil transmitir a culpa para o outro. Desculpe eu ter sido grosso com você, mas é que o Fernando Emílio me fez tanta raiva que eu larguei ele para lá e saí. Aí eu passei, encontrei com você, você tocou num assunto que me incomodava, pronto. Então, desculpa que eu só fui grosseiro com você por causa do Fernando Emílio. Limpei minha barra e transferi a responsabilidade para o outro. Olha que se eu fui educado com você, em momento nenhum eu vou dizer assim, ó, aquela educação, aquele gesto de gentileza que eu tive com você ontem, é porque o Fernando Emílio foi tão educado comigo que eu me senti no dever de compartilhar a educação. Quando há educação, quando há boa educação, quando é o lado positivo, é graças à nossa evolução. Mas se surge uma pedra no caminho, temos que fazer a transferência para alguém. Vocês conhecem alguém assim? Não olha para os lados não, olha para cima, olha para frente. Neste processo, eu volto a dizer, há na sua casa um objeto, um instrumento, que a uns faz sorrir, a outros faz chorar. Não é movido a eletricidade. Funciona de dia, de noite, no verão, no inverno, na primavera, no outono. Não vale conversar. Já está fazendo um trio ali, ó. 3, já virou consultoria, não vale. Tem que responder pela sua mente. Olha só. Observamos então que a nossa vida é uma aparente rotina. Não é isso? Eu já cantei aqui várias vezes, mas como tem gente que está vindo pela primeira vez, vamos deixar para eles cantarem comigo. Quem já sabe fica de boquinha fechada. Quer ver? Tem uma música que elogia muito o trabalho feminino e diz assim: lava a roupa todo dia. Que?
Ah, mas quem falou alegria já é a turma que conhece. Como é que o autor diz lá? Que agonia. E eu é que digo, eu tenho mania de mudar a letra dos outros. Que alegria. Agradeça que você tem mãos para lavar a roupa. Agradeça que você tem roupa para usar e que ela ficou suja. Agradeça o sabão, o detergente, o tira-manchas, o tanquinho, a escova, a força muscular. É tanta coisa para agradecer a arte de lavar roupa. Então não tem agonia nenhuma. É uma alegria. Ai, todo dia tem que escovar os dentes várias vezes. Você já viu a boca de um banguelo? É isso. Outro dia nós estávamos na fila do cinema e um cidadão, atchim! Pof, caiu um negócio no chão. Uma senhora muito educadamente, igual a nossa banheira que abaixou para pegar o pincel, caiu, ela baixou e pegou. Quando ela pegou, que ela viu o que era, desmaiou, pof, caiu. E eu fiz que não vi, porque eu não ia pegar nenhuma coisa nem outra. Aí eu fiz, dei uma de ceguinho geral. Como é que faz? Então, quando alguém espirrar, ao invés de dizer saúde, diga cuidado com a dentadura. Assim, agradeça ter dentes para escovar. O outro reclama que o pneu do carro furou. Uma senhora outro dia em frente ao consultório, terminou a consulta, saiu. Quando chegou lá fora, estava pela janela, limpando o instrumental, vi, ela chegou o pneu murcho. Ela chutou o pneu, deu um murro em cima do carro, xingou, esbravejou. Pensei, tudo que o Fernando Emílio fez com ela foi por água abaixo. E eu quietinho, em vez de ficar quieto, parado, estava na janela. Ela virou e disse, Falcone, me ajuda a trocar. Eu digo, pronto. Amigo ou inimigo? Fui lá, troquei o pneu, não sei o quê, perepepe. Ainda falei com ela, a senhora trata com o Fernando e eu que troco o pneu. Muito obrigado. É isso. Tinha que chamar ele. Mas a sala dele, ó, já é tudo fechado, lacrado, ninguém vê nada. Vamos em frente. Então nós temos que pensar, essa rotina da vida que muitas pessoas reclamam, quantos companheiros nós ouvimos às vezes dizendo, ai, preciso de aposentar. Eu só vou ser feliz o dia que eu aposentar. E o camarada se programa durante 30 anos para aposentar. E sonha com aquela aposentadoria de Marajá. E quando recebe, é aquela aposentadoria de morre já. Salvo se ele é de alguns segmentos privilegiados que todo mundo paga para as camaradas serem beneficiadas por aquela situação. Então, nós ficamos pensando, a rotina da vida é uma oportunidade de aprendermos cada vez mais. O aluno vai à escola e volta, 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 e vem a alfabetização, vem o desenvolvimento da sensibilidade. O aluno vai ao conservatório musical e de nota em nota, de compasso em compasso, de pausa em pausa, aprende a ler uma partitura, aprende a tocar um instrumento. Você vai para a aula de direção defensiva e tem que defender do instrutor do seu lado, tem que defender da autoescola, tem que defender da Secretaria de Trânsito, tem que defender dos motoboys, tem que defender do carro que vem, do carro que vai. É direção defensiva. Ele sai quase com um curso de faixa preta em motorista. E enquanto passamos por todo aquele processo de aprendizado, há uma cidade vizinha que, se você mandar o retrato pelo correio, eles mandam a carteira pelo correio. E quem consegue acha que está fazendo o máximo do máximo. Toda vez que nós defraudamos, toda vez que nós criamos uma situação irregular, mesmo que ninguém saiba, nós sabemos. Se eu catar a caneta do Fernando, de tal forma que ele não perceba, no bolso ou em cima da mesa, e dizer, uma caneta dessa não vai pôr o Fernando nem mais rico, nem mais pobre, e coloca no bolso. Ele pode dizer, gente, minha caneta, perdeu.
Uma caneta a mais, uma caneta a menos. Ele não percebe, ninguém percebe, mas eu sei que eu afanei a caneta dele. E está no Evangelho: eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim, e ninguém passará por mim enquanto não pagar o último cetil, a última caneta, a última carteira de motorista comprada pela internet, e todas as bagunças que nós fazemos às vezes aqui ou ali para facilitar na nossa vida de maneira direta ou indireta. Estamos enganando a quem? Estamos enganando a quem? Há um objeto na sua casa que não é movido a pilha, nem a eletricidade, e que uns faz ficar corado de vergonha e outros faz ficar amarelo de medo. Que instrumento será este? Que objeto será este? Não vale consultar de lado, já tem gente fazendo cola, isso não pode, tem que ser eu e mim junto conversando, mim e eu junto conversando, as duas partes. Assim, nós perguntamos: a rotina da vida é para facilitar o nosso aprendizado ou para perturbar o nosso aprendizado? Diz o otimista que a repetição leva à perfeição. Diz o negativista que a repetição leva ao cansaço. Lavar roupa todo dia, escovar dente todo dia. Diz o otimista que água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Diz o negativista que água mole em pedra dura tanto bate, olha. E você, fica onde? Precisamos pensar o que nós estamos fazendo da nossa vida. Há aquelas criaturas turronas, fechadas, caladas, francos. Eu custo abrir a boca, mas quando eu abro a boca eu sou franco, sem educação, grosso, porque nunca abre a boca para elogiar. A esposa cozinha com carinho 10, 20, 30 anos. Ele nunca elogia a comida, mas o dia que achar um marinheiro... O povo hoje nem sabe o que é marinheiro mais. Perguntar para a meninada o que é marinheiro, vai falar soldado raso da marinha. Marinheiro, para quem não sabe, é um arroz em casca, é uma pedra no arroz. Ah, pronto. Mulher, você sabe o preço que está uma restauração? A criatura que nunca agradece pela camisa bem passada, pela roupa limpa, afiada. Mas, se um dia a gola ficar diferente uma da outra, o vinco da calça sair um pouquinho, joga a casa no chão. Pega esse marmanjo do seu filho, do seu esposo, do seu, seja lá o que for, põe um ferro de passar na mão dele, uma tábua e manda ele passar para ver como é que é. Quantos homens aqui sabem passar uma camisa sem deixar dobras? Pouquíssimos. Eu tive a necessidade de aprender porque minha mãe não tinha empregada, não tinha dinheiro para isso. Lá em casa 3 filhos homens e era rodízio. Uma semana um na cozinha ajudando, o outro na casa e o outro no quintal. Semana que vem rodava. Moral da história, nós aprendemos a fazer de tudo. Rodamos o mundo e não passamos aperto. Mas há pessoas que não sabem lavar as próprias meias, para não falar outras peças do vestuário. Há pessoas que dependem de outros para tudo. E aí, é aquele filho, aquela filha, que foi criado pelo pai e pela mãe, igual cachorrinho de apartamento. Vocês já viram? Aquele Lulu do apartamento, que não tem um pingo de educação, sobe no sofá, sobe aqui, sobe ali, faz e acontece. O dia que a porta do apartamento está aberta, desce, atravessa, o carro passa aí, atropela. Quantos filhos são criados assim, como bibelôs dentro de casa? A moda agora nos Estados Unidos é o cabelo para frente. Eles pintam o cabelo para frente. Aquela coisa. Aí vem um perturbado do jogador de futebol e rapa aqui, rapa ali. O povo faz aquele elmo. E está todo mundo fazendo elmo.
Como dizem os argentinos, são os macaquitos do Brasil. O povo copia tanto que bastou eu tirar a barba. O Fred foi atrás, o Fernando foi atrás. Está dando a maior confusão. Está dando a maior confusão. Doutor Bezerra de Menezes gostou tanto de me ver sem barba que está querendo tirar a barba no mundo espiritual. Está dando uma confusão que vocês não imaginam. Não é isso? Assim, há um objeto na sua casa que faz uns se sentirem mais jovens e outros se sentirem mais velhos. Que objeto será este? Não é elétrico. Tem na casa do rico, na casa do pobre, tem no palacete, tem na tapera. Até que enfim, tinha que ser uma mulher. O espelho faz você se sentir seu melhor amigo ou seu pior inimigo. E muitas pessoas vivemos na terra para querer agradar os outros. O que você acha? Eu estou bem? Essa camisa combinou com essa calça? E o sapato? Não sei o quê. Outro dia eu vim para uma reunião na FEAC. E eu tenho mania de armar armadilhas. Eu venho para a FEAC com a camisa do lado do avesso. E fico esperando qual perturbado ou perturbada que vai falar. Porque o perturbado não sou eu. É uma isca, para ver quem é que vai morder a isca. Aí sempre tem que falar, Falcone, você percebeu que você está com a camisa do lado do avesso? Eu digo, não, minha filha, é a moda. Israel é a última moda. Outro dia eu vim para o curso de SOS Preces. Peguei o sapato do pé direito, calcei no pé esquerdo e vice-versa. Parei ele na porta, desci e subi. André falou, você vai com essa marmotagem? Eu falei, marmotagem é quem descobrir. E eu sentei, cruzei a perna, o povo olhou, ninguém falou nada. E eu digo, vai, e o pé começou a doer. E eu digo, como é que pode? Até que antes do lanche, teve uma filha de Deus. Quem foi? Foi você? Não, né? Eu não sei, foi você? Quem é que foi? Falcone, você está com o sapato, o pé trocado. Eu falei, não, minha filha, você que está precisando de ir no oftalmo. Ela olhou e falou, é mesmo. Eu coloquei dúvida na cabeça dela, ela concordou. Assim, nós precisamos ver como é que estão os nossos valores éticos, morais, pessoais, a nossa opinião. Eu não tenho que ficar barbudo para agradar A ou tirar a barba para agradar B. Usei barba há 33 anos porque era agrado. O dia que eu resolvi tirar, tirei, pronto. Pô, como é que você fez isso? Eu digo, com a Gillette. Me passei a tesoura e depois com a Gillette. Quando eu cheguei em casa, o Armandinho ficou assim. O que o senhor fez? Eu digo, tirei a barba. E ele ficou olhando, custou para cair. A irmã estava em outro estado, em outra cidade, telefonou, bateu uma foto, mandou essas loucuras hoje, vai torpedo, vem torpedo, não sei o quê. E eu cheguei na FEAC na segunda-feira. E o povo ficou me olhando, sabia se era eu, se era clone, se era encarnado, se era desencarnado, como é que não era. A doutrina espírita é a oportunidade de você aumentar o seu autoconhecimento. Se você vem ao centro espírita para agradar alguém, não adianta. Olha o que o Fernando falou na prece de abertura. O que adianta virmos ao centro espírita e não mudarmos comportamentos? Isso aqui é uma escola. É uma universidade do espírito, como diz o benfeitor Emmanuel. Então, precisamos perguntar-nos, o que eu estou fazendo na casa espírita? Estou procurando encontrar a minha melhor parte do amigo ou estou procurando encontrar a minha pior parte do inimigo? É a pergunta que você precisa fazer. Amigo ou inimigo? Vamos voltar naquele objeto que tem na casa de todo mundo? Quando você se olha no espelho, você agradece ou resmunga? Muitos resmungam. Quem é alto queria cortar uns centímetros. Quem é baixinho queria esticar uns centímetros. Quem está bem nutrido queria perder um pouco de nutrição.
Fala-se muito na balança. No seminário de saúde eu vou falar de um outro objeto além da balança que é importante para a sua saúde cardíaca, para a sua saúde emocional. Um objeto que tem na casa de todo mundo, que eu não vou falar hoje, vamos deixar para lá. Simples, barato, mas muito importante para você mensurar a sua qualidade de vida. Então, como é que nós ficamos? Quando você olha no espelho, é para procurar defeito ou para procurar qualidade? Por quê? O que você procurar, você vai encontrar. Quem já fez 30 anos a mais de uma semana, deve lembrar-se que alguns anos atrás, virou notícia em cadeia internacional, uma cidadã americana que submeteu-se a 26 dias, única e exclusivamente, para ficar anatomicamente parecida com a boneca Barbie. E ela esteve no Brasil e foi entrevistada e pagou preços exorbitantes para estar nas mãos de profissionais que fizeram o serviço de tal maneira que parecia que era natural. E as críticas acontecem. Uma paciente outro dia me disse isso. Você lembra disso, Falcone? Era uma perturbada. E tem dia que a gente está incorporado por espíritos bons, da frequência de cima. Tem dia que a gente está incorporado por quem não deve. Esse dia eu acho que eu estava incorporado, influenciado por quem não devia. Que eu virei para ela e disse assim, uma perturbada, mas uma perturbada saudável. A mulher arregalou o olho, disse, como assim? Eu falei, ela sabia o que ela queria. Tinha metas, tinha sonhos. E a maioria de muitas que estão aí andando rua abaixo, rua acima, que não sabem para onde vão, nem de onde estão vindo. Já falei aqui mais de uma vez, da Companhia Mineira de Teatro de Belo Horizonte, que está fazendo o maior sucesso pela habilidade, pela competência da sua troupe, e cujo nome é Oncotô. Tem muita gente que está assim, Oncotô, Proncovô, de onde eu vim, perdidos. Alguém chama para ir no centro espírita, vai. Outro chama para ir na igreja protestante, vai. Outro chama para ir na Umbanda, vai. Outro chama para ir na missa do Monsenhor Falabella, vai. A pessoa está perdida, está voando. Ah, eu sou eclético. Não, é perturbado mesmo. Não que não se possa ir em várias religiões, é até saudável. Desde que você vá sabendo por que está indo, para que está indo. No aspecto positivo, eu sou eclético, sou ecumênico. Entro em qualquer religião, em qualquer ambiente que eu veja que seja compatível. Para ouvir a palavra do rabino, para ouvir a palavra do pastor, para ouvir a palavra do sacerdote, para ouvir a palavra do monge, para ouvir a palavra... Tudo são palavras do bem, são palavras de Deus. Agora, há necessidade de sabermos qual que é o rumo da nossa existência, do nosso objetivo nessa encarnação. Estamos na Terra para vencer a nós mesmos, mas somos um animal social. Só que muitos de nós somos animais sociais querendo passar pela imposição da nossa vontade. Dona Anita Borella, que é uma das ministras da Colônia Regeneração, quando estava na Terra encarnada, nos seus afazeres mediúnicos, certa vez, chegaram até ela um homem e uma mulher, pai e mãe, com uma criança no colo. Um menino de 4 para 5 anos. Eram fazendeiros, sitiantes, próximo a Astolfo Dutra, e o menino acordava de madrugada aos gritos. Aos gritos. Por quê? Aparecia com várias marcas de cortes, vergões no corpo, sem que ninguém tivesse feito aquilo. Sangue jorrava. Nunca era de profundidade que colocava em risco a vida da criança. E o pai disse, já levamos no hospital em Cataguases.
Já levamos ao hospital Iubá. Vocês imaginam aquela época, há 60 anos atrás? Já fomos a Juiz de Fora, era tudo estrada de chão. O menino foi examinado, não tem nada na cama, não tem nada que ele se corte, não tem nada. De repente, acontece isso. Dona Anita começa a aplicar o passe na criança, acompanhada por Sebastião Diogo, o Dona Menina, que eram 2 médiuns que trabalhavam com ela, e vê o quadro na frente dela, o quadro fluídico. Aquela criança havia sido, na época da escravidão, um capataz de fazenda na região, de uma ferocidade muito grande, que fazia por sua conta, tomava por sua conta atitudes arbitrárias. Quando algum empregado escravo da fazenda cometia alguma ação que merecesse algum tipo de castigo, o dono da fazenda dava a sentença, 10 chibatadas, isso, aquilo, e ele fazia o dobro, o triplo, e ainda cortava as carnes do trabalhador sofredor com a ponta da faca, com a ponta da peixeira. Desencarna, vai para as regiões de perturbação, para as regiões umbralinas, e quando retorna no processo da reencarnação, traz no seu psiquismo aquelas antenas que permitem a ação de espíritos perturbados e perturbadores, que ao aproximarem dele, desdobrado pelo sono biológico, fazem a impregnação de energias tais que ele volta para o corpo assustado aos gritos e traz as marcas das experiências que acontecem na dimensão espiritual. O que a medicina da Terra pode fazer para isso? Nada. Não é da alçada. Allan Kardec vai colocar em O Livro dos Médiuns: nem todos aqueles que são loucos, loucos são. Muitos estão sobre a ação de espíritos perturbados e perturbadores, como Simão, quando diz que não vai deixar Jesus ir a Jerusalém. Como você, como Falcone, que às vezes falamos ou fazemos coisas totalmente fora do nosso padrão vibracional, influenciado por espíritos desencarnados. Observação: que não é macumba feita por ninguém, que não é mal olhado, mandado por ninguém, que não é quizumba feita por ninguém. Nós é que nos tornamos um campo de atração. Entramos na sintonia da raiva, na sintonia do ódio, na sintonia da maledicência, na sintonia e atraímos por esta sintonia mentes de igual vibração, de igual teor, de igual energia. E quantos chegam à casa espírita em estado de perturbação física, de perturbação obsessiva? A medicina da Terra tem avançado muito. A psiquiatria, a psicologia, vários segmentos se transformaram em transpessoal. Além do físico, cuidando de outros níveis que eles estão começando a descobrir. Nos Estados Unidos, 2 psicólogos, psicoterapeutas, desenvolveram uma série de pesquisas. Nós vamos falar disso em breve. Isso já é uma coisa muito conhecida, que levaram à construção da ciência da TVP, da terapia de vidas passadas, que hoje, pela quantidade de profissionais que fazem em diversos segmentos do planeta, é algo que passa a ser incorporado aos padrões da psicologia transpessoal. A possibilidade de fazermos uma regressão de idade e levar a criatura até o útero materno, e ela contar coisas e fatos que aconteceram com o pai e com a mãe, enquanto estava na intimidade do organismo feminino. E muitos, a um leve sopro, avançarem em direção a um tempo desconhecido e narrarem fatos, lugares, situações, nomes, datas, que depois podem ser comprovados em documentos, mostrando que já estiveram em outros corpos, em outras vidas, em outros lugares. O espiritismo é religião, sim, mas é ciência, é filosofia que vem nos ajudar a abrir a mente e a nos oferecer um material farto. Ah, mas ir na FEAC uma vez por semana para mim é um castigo. Mas como é que não é castigo ficar na mesa do barzinho contando conversa fiada a noite inteira?
Um casal me pergunta no atendimento. O homem pergunta, Falcone, sauna faz bem à saúde? Eu disse para ele, faz. Sauna seca. Sauna úmida, há uma série de explicações que precisam ser colocadas para ela fazer bem. Sauna faz bem. Por quê? E eu comecei a descrever os benefícios da sauna, o processo da transpiração, a vasodilatação, e fui falando. De repente eu percebi onde ele queria chegar. Olhei para a esposa dele, que estava com a língua presa, mas querendo falar. Falei, mas não faz bem quando a turma faz sauna em determinados ambientes. Como assim? Por exemplo, no clube, o pessoal vai, faz aquela sauna bacana, legal, aí sai e vai para o barzinho. E tudo que pôs para fora, agora põe tudo para dentro, com os tiragosto e com tudo que bebe de novo. A pessoa faz a sauna em casa, depura, limpa, faz, acontece, e depois sobe e come meio boi num churrasco doméstico. Então, é um processo de limpeza, mas limpeza para você mudar comportamentos. Aí a esposa dele falou, é isso que eu queria saber. Porque ele faz sauna todo dia, e joga para fora tudo todo dia, e põe o dobro para dentro, e cada vez está ficando mais bem nutrido. Então, nós precisamos de pensar nisso. Repetição, perfeição. Repetição, cansaço. A nossa biblioteca tem para emprestar, a nossa livraria tem para emprestar, recursos que podem ajudar você a descobrir se você tem sido seu melhor amigo ou seu melhor inimigo. Há um companheiro escritor espírita que se chama Alírio Cerqueira Filho. Olha só os títulos do nosso caro Alírio. Saúde das relações familiares. Dentro da família, quem é você? Amigo ou inimigo? Está aqui. Saúde nas relações familiares. Ele tem um outro que se chama Saúde da relação pais e filhos. Vai falar da educação. Ah, mas eu não tenho filhos. Até para conviver com os filhos dos seus amigos, você precisa saber até onde vai, até onde fica. Tem um outro que ele vem falar, cura espiritual da depressão. Como é que é, Falcone? Eu sabia da cura pelo medicamento, pela terapia, pela psicoterapia. Cura espiritual da depressão. Está aí. Tem outro livro que ele vai falar, energia mental e autocura. Energia mental, como usar a sua energia, a sua vibração como ferramenta de cura. Outro livro ele vai falar da saúde espiritual. Como você está cuidando da sua saúde espiritual? E outro livro ele vai falar saúde existencial, o despertar para a essência da vida. Ah, Falcone, eu sou daqueles que não gosta de ler livro emprestado. Por quê? Eu leio o livro como você indica. Uma caneta esferográfica vermelha numa mão, uma caneta grifa-texto amarela na outra. E eu vou grifando, vou anotando. Se eu pegar um livro emprestado na biblioteca, eu não posso fazer isso. Realmente, se você fizer, não será ecológico. Então, compre o livro. Ana Lúcia Campos. Ah, Falcone, eu estou numa dureza tal que eu estou vendendo o almoço para comprar janta. Estou trocando 6 por meia dúzia. Pega emprestado na livraria. É de graça. Basta trazer um livro, fazer a sua ficha e tem de lá. Então, olha aí, ó. Como me transformar? Se eu sou meu pior inimigo, no meu melhor amigo. Eu digo nos treinamentos que aplico. Existe na sua mente um poder pensante e atuante extraordinário. E como a maioria das pessoas, provavelmente você está usando menos de 5% da sua capacidade mental. Principalmente para coisas positivas. Se o coral espírita vem aqui, canta uma música e a música te faz ir às lágrimas. Amanhã tenta repetir a letra. Você fica cantarolando
Não lembra uma frase da música completa. Mas se você escutar aquela porcaria no rádio do pode sim, pode não, minha mulher não deixa não, uma vez só, acabou. Como é que pode? Nós temos facilidade para ser, como é que chama aquele esponja lá do desenho animado? Nós somos Bob Esponja porque não presta, com raras exceções. Porque presta, não é isso? A nossa mente sintoniza muito mais com o lado da inconveniência do que com o lado da conveniência. Se o nosso corpo precisa de higiene, se a nossa boca precisa de higiene, se o corpo precisa de limpeza, esse corpo que vai ser devorado, mais cedo ou mais tarde, no retorno ao pó, estamos num corpo terrenal, vieste do pó voltarás. Precisamos melhorar a nossa higiene mental. Precisamos chegar na frente daquele objeto que tem na sua casa, qual que é? Agora todo mundo já sabe. O espelho. E dizer assim, fofo. Aliás, dizer assim, linda, olha, que corpo maravilhoso. Se você não gostar de você, quem é que vai gostar? Eu contei aqui há muitos anos atrás, que todo dia ao levantar eu vou na frente do espelho e faço elogios, declaração de amor. Faço. Tudo aquilo que eu gostaria de ouvir dos outros e não escuto, eu falo para mim na frente do espelho. Tudo aquilo que as pessoas me falam e eu não gosto, eu uso o antônimo. Alguém vira e fala assim, magrelo, eu digo musculoso, ó. Arnoldo Schwarzenegger, já sou Dutra. Se alguém fala corcunda, eu digo esguio, olha, estico a coluna. E vou me consertando, conversando comigo mesmo no espelho. Depois eu abro a janela, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Imagino a Serra da Água Limpa e digo, Jesus de Nazaré. Olho para o sol, este sol que nos ilumina, viu Jesus carregar a cruz, acalmar a tempestade no lago de Genezaré. Este sol que nos ilumina, essa lua que nos namora lá de cima, viu Moisés abrir o Mar Vermelho, viu Gandhi enfrentar os ingleses, viu Carlos Magno, Alexandre o Grande, Teresa de Calcutá, Martin Luther King, Nero, os 12 discípulos entregarem a sua vida uns para o bem, outros para o mal. Este sol que nos ilumina, essa lua que nos namora, está observando o que você faz da sua vida, do seu corpo, da sua mente, do seu tempo. Observa atenciosamente. Se cada dia que passa você é seu pior inimigo, ou se cada dia que passa você é seu melhor amigo. Ninguém fica influenciado, nem padece sofrimento por forças de espíritos perturbados ou perturbadores, a não ser que você atraia estes espíritos para si. Vamos, cada dia que passa, agradecer a nosso corpo e a vida que estamos vendo refletida no espelho. Em todo o universo, uma única criatura existe capaz de fazer você totalmente infeliz, triste, sofredor, para baixo, negativo. Em todo o universo, uma única criatura existe capaz de fazer você totalmente feliz, para cima, legal, de bem com a vida. Quer conhecer essa criatura? Chegue na frente daquele instrumento desde o princípio da palavra. Sorria e diga, olá gato, olá gato, olá tigrão. Miau. Sorria, faça as pazes consigo mesmo. Jesus diz, deixai brilhar a vossa luz. Deixe brilhar a sua luz. Agradeça mais, reclame menos e façamos de cada vinda na nossa FEAC
de cada página de livro que lemos, de cada áudio que escutamos no computador, de cada vídeo que baixamos de palestra de Raul, de Divaldo, de Simonete, de Sueli, de quem quer que seja, uma oportunidade de alimentar-nos em espírito e nos fortalecermos no caminho do bem. O Espiritismo é para todos nós o farol que ilumina a nossa noite, o pão que sustenta o nosso corpo e a nossa alma, a água da vida eterna que uma vez bebida nunca mais tem sede. Mas é necessário que façamos a nossa parte e utilizemos este farol, este pão e essa água em favor da nossa paz e da paz de todos aqueles com quem convivemos. Que o Mestre nos abençoe e esteja com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Raquel, a nossa diretora do Departamento de Assistência e Promoção Social, tem recados para nós. Alô, alô. Boa noite a todos. Aproveitamos a oportunidade da casa cheia para fazer um apelo a todos vocês. Precisamos de mãos operosas, trabalhadores voluntários ativos no bem. Porque todo sábado nós temos o trabalho de assistência social na casa, que começa às 13h30, onde recebe quase 100 crianças que participam do reforço escolar, da evangelização, depois do reforço nutricional. A tarefa que está precisando é o reforço nutricional. É onde é preparado o alimento para essas crianças. É feita salada de frutas, é feita a refeição, jantar, arroz, feijão, carne. E para que isso continue funcionando, depende de trabalhadores. O número está muito escasso e está perigoso essa tarefa acabar. Então, gente, aqui no salão é a oportunidade do conhecimento, dos livros, da palestra. E eu tenho certeza que tem muita gente aqui que ainda não tem tarefa assistencial na casa. Então, é uma grande oportunidade. Pensem carinhosamente nisso, porque esse trabalho é muito relevante. Lá embaixo está o Ricardo numa mesa. Quem puder colocar isso na vida, né, de vocês e estar participando, a tarefa começa a 13h e vai até às 6h, mas não é necessário que vocês venham desde cedo. Se vier participar das 15 horas até às 18h, que é o horário mais pesado, que é a hora de estar servindo, que é a hora de estar lavando a louça, lavando as panelas, e não é só mulheres, a gente precisa muito de homens também, porque as panelas são grandes, são pesadas, então para mexer o alimento na hora de lavar. Então pensem carinhosamente, é um apelo que a gente faz para estar continuando com essa tarefa tão importante, tá bom? Muito obrigada, gente, boa noite. Nós é que agradecemos. A FEAC é uma instituição que tem serviço. Quer assinar sua carteira com Jesus Cristo? Nós assinamos e damos o telefone e o e-mail dele. Você entra em contato e combina o salário. Todo mundo recebeu esse papel lá embaixo? Vamos passar ele. Pega a mensagem. Lá embaixo, continuamos pedindo a participação de todos em levarem cartazes. Setembro começa depois de amanhã. Não é isso? Depois de amanhã? Não, quinta-feira. Então, precisamos alavancar para enchermos o Mariano House com pessoas que possam se beneficiar do lançamento do livro. Pega cartões, pega cartazes, pega flyers para poder distribuir. As pessoas estão perguntando como que vai ser o conteúdo do seminário de saúde. Então, nós colocamos lá embaixo. O seminário começa às 15 horas pontualmente. 30 minutos antes, 40 minutos antes, começa o show musical com companheiros que já gravaram CDs e DVDs, música de qualidade e conteúdo. O seminário, eu vou falar 60 minutos sobre alimentos e comportamentos que geram doenças. Depois, 60 minutos sobre comportamentos e alimentos que geram saúde. E 60 minutos sobre o livro Perda de Pessoas Amadas. Eu falo 1h30, um pequeno intervalo e mais 1h30. Pelo preço do livro, você tem o show de música e um seminário sobre saúde, você é o maior responsável. Viramos a mensagem. No verso, lá em cima, curso básico de doutrina espírita em 10 aulas. Início dia 30 de setembro, sexta-feira, às 20 horas. Inscrições e informações lá embaixo na livraria. Ok? Amanhã, extraordinariamente,
não temos reunião às 18 horas e 30 minutos. Por quê? É a quinta terça-feira do mês. Quando acontece na quinta, acontece 2 vezes no ano, uma, não tem nada. Mas a partir da outra semana, já tem tudo acontecendo. Nessa quinta-feira à tarde, 1º de agosto, quem vai falar na reunião pública da tarde de quinta-feira é a nossa irmã Nara Coelho. O tema é Mudando os Comportamentos. No sábado, está em branco aqui, desculpa, no sábado é o Cine FEAC, com o seminário Transição Planetária do nosso irmão Divaldo, primeira parte. Voluntários para o PID, quarta-feira, às 13 horas. O que é o PID? Quem sabe? Hein? O que é o PID? É o programa de informática, aulas de informática, para quarta-feira, às 13 horas. O livro Homem Integral vai ter início no grupo Joana de Ângeles, neste sábado, às 18 horas. E na sexta-feira, também de Joana de Ângeles, Amor, Imbatível Amor. Nós vamos passar para a segunda parte. As meninas da livraria podem recolher os livros, tá bom? E vamos lembrar que as pessoas que estão com crianças pequenas no colo, pode furar fila. Passaporte, tem que ter uma vantagem, né? Carregar neném. Os demais que forem tomar passe, aguardem sentados para que sejam chamados fila por fila. A palestra de hoje, amanhã à tarde, já deverá estar no site da FEAC, www.feac.org, e no nosso site, www.falconespiritismo.com. Continuamos, Jesus, as tarefas da noite, agradecendo a oportunidade de, num ambiente calmo, tranquilo, aprendermos, relembrarmos, ampliarmos os nossos conhecimentos sobre a doutrina espírita, numa linguagem objetiva, numa linguagem franca, lembrando a nossa situação de espíritos aprendizes, que precisamos prestar mais atenção em cada passo da jornada. Permita que os 25 grupos de estudos que acontecem todos os dias da semana na FEAC possam servir como reuniões de tratamento para as nossas necessidades. Que o atendimento fraterno nas tardes de segunda e terça, nas noites de quarta e sexta e no sábado à tarde, possam ser a oportunidade da conversa íntima particular para tirarmos dúvidas e para atender às nossas necessidades e carências. Permita, Jesus, que o SOS Preces, através das 4 linhas telefônicas, seja também um canal de aprendizado, de receptividade e de crescimento para todos nós. Abençoe as diversas frentes de trabalho, na evangelização da criança, do jovem, do adulto, na assistência social, nas tarefas do passe domiciliar e hospitalar, nas tarefas das visitas extra-FEAC. Fortaleça cada um de nós, para que juntos possamos ser companheiros de equipe, amigos uns dos outros, e cada um amigo de si mesmo. Em teu nome, Mestre, dos Espíritos bons, dando graças a Deus, contando com o silêncio e a oração de todos, passamos para a segunda parte das tarefas dessa noite. Permaneça conosco, que assim seja. Conta que Jesus certo dia andara junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrava com seu ensinamento de amor e fé. Com saliva e lodos curavam cegos,
junto ao velho